Olá, eu sou André Sobreiro e aqui nós estamos para estudar pela terceira vez. Esse é o terceiro vídeo para estudo do livro O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, obra fundamental da doutrina espírita. Nesse momento, eu vou convidá-los para os nossos movimentos iniciais. Peço que façamos o nosso movimento de interiorização, diminuindo um pouco a percepção do mundo exterior e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estudos e de bênção. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse encontro, que nós rogamos, Senhor, seja proveitoso, agradável, prazeroso, e que nós possamos entender um pouco mais a doutrina espírita, Senhor, para colocá-la em prática quando formos convidados pelas circunstâncias da vida. Agradecemos a presença dos amigos espirituais que tanto nos ajudam, e cientes e confiantes na presença deles, nós iniciamos nesse momento mais um encontro para estudo da obra citada. Que assim seja, graças a Deus. Como de costume, a gente inicia pelo último slide que foi estudado na semana anterior. A gente já tem essa prática há bastante tempo, e isso faz com que a gente se ligue novamente, né, pelo pensamento, pela memória, ao assunto que vinha sendo discutido. Então, por esse caminho aqui, há uma semana atrás, Kardec nos dizia assim: é o que fizemos no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo do ponto de vista, ou de pontos de vista especiais. Ou seja, ele vinha discutindo o desenvolvimento das bases que tinham sido lançadas no Livro dos Espíritos. E vai nos dizer, como vocês estão vendo no slide, que o Livro dos Médiuns desenvolvia a parte científica da doutrina, da pesquisa criteriosa, e o Evangelho segundo o Espiritismo as consequências morais das máximas do Cristo, como ele mesmo vai dizer na obra. E ele continua dizendo assim: é o que fazemos nessa obra de um outro ponto de vista, do ponto de vista da justiça, fácil de perceber quando nós nos lembramos que o subtítulo da obra é o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E é o que faremos sucessivamente naquelas que nos restam por publicar e que virão ao seu tempo. Nós sabemos que, em termos de obras fundamentais, surgiu depois disso o livro A Gênese, em 1868, quarta edição em 1869, como nós sabemos, né? 3 primeiras edições em 68, quarta edição em 69. Então veja que nós estamos aqui estudando uma obra de desenvolvimento, uma obra que ampliava as ideias que estavam na quarta parte, que estão, aliás, né, na quarta parte de O Livro dos Espíritos. E agora nós iniciamos o trecho de hoje do nosso estudo. Vamos para o terceiro estudo do livro O Céu e o Inferno, com Allan Kardec nos dizendo assim: as ideias novas não frutificam a não ser quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, por essa terra preparada não se deve entender algumas inteligências precoces que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só ela dê frutos mais abundantes, mas a ideia, encontrando pontos de apoio mais numerosos, suscite menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. Então aqui a gente percebe que conter as bases da doutrina em O Livro dos Espíritos e o posterior desenvolvimento das ideias fazia parte de um planejamento maior, porque as ideias iriam se desenvolver no tempo em que as pessoas tinham entendido a base de O Livro dos Espíritos, o que nos deixa claro que estudar O Livro dos Espíritos é estudar as bases da doutrina para que a gente possa, nas outras obras, buscar um entendimento mais profundo. Na hora do desenvolvimento das ideias, era necessário que as ideias basilares, as ideias de alicerce, as ideias fundamentais tivessem sido entendidas pelo estudo de O Livro dos Espíritos, e as novas ideias, de uma forma geral, como ele está dizendo no texto,
não frutificam a não ser quando a terra está preparada para recebê-las. Veja que essa preparação da terra exige de nós trabalho constante, metódico, planejado, para que nós possamos, dentro dos nossos grupamentos espíritas, dentro dos nossos grupos de estudo na internet, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de rede social como um todo, para que aqueles que nos acompanham, aqueles que estudam conosco, também pudessem estar preparados para receber as novas ideias, seja as ideias de O Livro dos Espíritos, seja o desenvolvimento dessas ideias no livro, nos livros sequentes, no caso O Céu e o Inferno, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo e a própria Gênese que viria depois. Então, esse trabalho de preparação dessas ideias seria responsabilidade nossa, e nós precisamos entender isso, que o ensino precisa ser metódico, ele parte de O Livro dos Espíritos. Então querer estudar as ideias mais desenvolvidas e mais profundas sem o entendimento de O Livro dos Espíritos seria um erro metódico, seria um erro metodológico. Era necessário então formar mais seguidores da doutrina espírita com esse entendimento mais profundo, e aí a gente vai entender a metáfora que Kardec usou, quando ele diz aqui, mais ou menos na altura do livro aqui, mas que a ideia, encontrando pontos de apoio mais numerosos, suscite menos oposição, ou seja, que nós tenhamos mais pessoas preparadas para explicar as ideias fundamentais da doutrina espírita, até para que a gente possa contrapor esses enxertos que o movimento espírita tem feito na nossa doutrina e que tanto prejuízo causam à propagação das ideias espíritas. Então era necessário, e é necessário até hoje, que nós tenhamos essa consciência da formação de espíritas mais conhecedores dos textos de Kardec, para que a gente possa ter uma formação doutrinária mais sólida. Mas tudo acontece no tempo e com trabalho, porque quando ele diz que as ideias não frutificam senão quando a terra está preparada, não quer dizer que isso esteja solicitando apenas tempo e vai acontecer de forma mágica. É necessária a formação de espíritas mais conscientes da sua tarefa na propagação dessas ideias. E o codificador prossegue. O Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo à frente, ou seja, ele já era a ampliação, o aprofundamento das ideias discutidas no livro 3, ou terceira parte do Livro dos Espíritos. Ele já era o desenvolvimento das ideias contidas nas chamadas leis morais. Então já era parte desse plano de Allan Kardec de entrar, pós-Livro dos Espíritos, no desenvolvimento das ideias ali contidas. O Céu e o Inferno é um passo a mais cujo alcance será facilmente compreendido, pois ele toca no âmago de certas questões, mas não devia vir mais cedo. Então veja que, por exemplo, lançar o livro Céu e o Inferno em 64, um ano antes, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, sem essa fundamentação moral que o Evangelho dá, ampliando as ideias de O Livro 3, seria um passo em falso. Então, dentro do planejamento de Allan Kardec, que certamente seguia o planejamento maior de espíritos evoluidíssimos, e do próprio Jesus, do próprio Cristo, assinando-se o Espírito de Verdade, capitaneando todo o processo, dentro desse planejamento maior, cada livro veio na hora certa. Tudo era necessário num desenvolvimento de ideias ao ponto de que, de uma obra, você aproveitaria conhecimento para entender a obra seguinte. Então, entendendo que a justiça precisaria vir depois do entendimento do Evangelho, da moralidade, das máximas do Cristo, como diz Allan Kardec, em perfeita consonância com os ensinos dos Espíritos, era necessária essa base moral para que nós pudéssemos entender o desenvolvimento das ideias de justiça que iniciaram-se no livro 4 de O Livro dos Espíritos e vão se ampliar no livro O Céu e o Inferno. E Kardec prossegue nos dizendo que, se considerarmos a época em que o Espiritismo apareceu, reconhece-se facilmente que veio em tempo oportuno, nem cedo demais, nem tarde demais. Se nós pensarmos num momento
histórico em que o Espiritismo nasce, nós vamos nos lembrar da inteligência, né, da sabedoria daqueles que coordenaram a sua chegada, ao colocarem essa chegada, esse momento de semeadura do Espiritismo, no momento em que o materialismo, que havia crescido com a Revolução Francesa, perdia força, no momento em que o materialismo era desconstruído, em que o espiritualismo renascia, mas era necessário dar a esse espiritualismo uma racionalidade, uma lógica, uma construção lógica de ideias. Então é nesse momento em que o espiritualismo perde muita força e que o espiritismo nasce, nós sabemos disso. Então nem cedo nem tarde. Se o espiritismo tivesse tentado nascer alguns anos antes, no ápice do materialismo, nós não estaríamos aqui agora. Então percebam, a inteligência desses espíritos ao lançar as obras, ao lançar esse conhecimento, na hora certa, na hora em que o materialismo vinha perdendo força. Kardec prossegue. Mais cedo, ele teria abortado, porque sem desfrutar de simpatias suficientes, teria sucumbido aos golpes dos seus adversários, principalmente os materialistas. Então era necessário que inteligências com a mentalidade mais aberta, mais em condições de entender essa obra, também nascessem, para que também reencarnassem, para que encontrássemos nessas inteligências pontos de apoio para a sustentação dessa base, que é o Livro dos Espíritos, e posteriormente a continuidade dessa construção. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável de se produzir, ou seja, se nesse vazio que o materialismo deixa, materialismo que vinha na decrescente, outra doutrina surge, nós teríamos uma oposição a mais. Então veja que o momento é extremamente oportuno. As ideias poderiam ter tomado outro curso, de onde teria sido difícil desviá-las. Como nós dissemos, se uma outra doutrina surge, e não nos esqueçamos que os espíritos sistemáticos, eles não perdem muito tempo, eles não têm muito escrúpulo para, através dos médiuns, lançar as suas ideias pessoais. Então é óbvio que se o espiritismo não nasce com a força dos espíritos se manifestando em todos os lugares, através de diversos médiuns, em diversos grupos, diversas cidades, diversos países, e com a pujança da inteligência e do bom senso de Allan Kardec para fazer a filtragem dos textos e construir uma doutrina robusta, outra teoria teria surgido. Talvez a tentativa de reconstrução do materialismo. E aí nós teríamos muito mais dificuldade. E talvez nem teríamos conseguido tirar algumas almas desse desvio. Era preciso dar tempo para que as velhas ideias se desgastassem e se provasse sua insuficiência antes de apresentar outras novas. Então veja que era necessário que as ideias materialistas se desgastassem. Assim como num contexto histórico nós podemos nos lembrar um pouco antes do ápice do materialismo, que as ideias espiritualistas também se desgastaram, porque as teorias religiosas não conseguiam responder a maior parte das perguntas que eram feitas pela nossa consciência. Quem sou eu? Qual o meu destino? Por que eu estou aqui? Por que eu preciso me melhorar? As religiões não conseguiam responder isso. E aí essa dúvida abre portas para a chegada do materialismo, segundo alguns pesquisadores, com a Revolução Francesa. Com o desgaste das ideias materialistas, surgia ou ressurgia o espiritualismo. Mas o espiritualismo precisaria ter racionalidade, precisaria ser pautado em lógica. Senão, com o tempo se desgastaria também. E graças a Deus, é nesse momento oportuno que a doutrina espírita surge, com a pujança da força dos espíritos se manifestando, como nós dissemos, em todos os lugares, sem privilégio, mas também com o bom senso, a lógica e a maturidade de Allan Kardec para fazer a filtragem desses textos. As ideias prematuras abortam,
porque não se está maduro para compreendê-las e a necessidade de uma mudança de posição ainda não se faz sentir, enquanto ainda houver o comodismo, enquanto ainda houver a acomodação, enquanto a zona de conforto ainda nos estiver prendendo. As mudanças tendem a não acontecer. Por que o mundo se sente obrigado nesse momento? Nós estamos em novembro de 2020. Por que o mundo se vê obrigado a rever valores? Porque os valores atuais não mais nos satisfazem. Os valores atuais já não nos levam a uma plenitude no sentido relativo. Então a gente percebe que o mundo está afoito por novos valores, mas ao mesmo tempo tem medo de abrir mão dos valores pelos quais foram conduzidos durante milênios. Então é necessário entender que ao mesmo tempo em que uma nova realidade se mostra e a gente tem vontade de caminhar para ela, a realidade antiga, que Paulo de Tarso vai simbolizar como o homem velho, ainda nos prende e não nos deixa caminhar a passos firmes na direção da nova realidade. Então veja que Kardec trabalhou esses conceitos. As ideias prematuras abortam porque não se está maduro para compreendê-las. E a necessidade de mudança de posição ainda não se faz sentir. Ou seja, como não há maturidade para novas ideias, é muito mais fácil para o ser se manter na posição em que está. Tá bom assim. Mas não é isso que está acontecendo no mundo hoje. O mundo sente a necessidade de novos valores, mas ao mesmo tempo ainda está em conflito porque não quer abrir mão dos seus valores atuais, pautados em matéria, em poder, em dinheiro, em posições, etc, etc. Hoje é evidente para todo mundo que se manifesta um imenso movimento na opinião. Realiza-se uma reação formidável no sentido progressivo contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Espírito aqui está no sentido de ideia, não no sentido das individualidades espirituais. Então hoje é evidente para todo mundo que se manifesta um imenso movimento de opinião. O comodismo era vencido. Era uma fase em que as pessoas se sentiam tocadas pela necessidade da construção de uma nova realidade. Mas como a gente não sabe para onde ir na maioria dos casos, as ideias precisariam surgir, mostrando que rumo a gente deveria tomar. E Kardec prossegue. Realiza-se uma reação formidável no sentido progressivo, não de regressão. Não é regressão do espírito, porque você e eu sabemos que o espírito não regride, mas de regressão das ideias, ou seja, não retorno ao materialismo que perdia força. Contra o espírito estacionário, que é o de parada, ou retrógrado da rotina, da manutenção, da zona de conforto. Os satisfeitos da véspera são os impacientes do dia seguinte. Ou seja, em algum momento a zona de conforto é quebrada. O progresso dói menos quando nós enxergamos a nossa zona de conforto e a nossa necessidade de mudar, sem que a mudança das circunstâncias da vida nos obrigue a isso. Nesse momento em que a gente toma consciência da zona de conforto, da necessidade de mudança, a gente já não precisa mais que a vida nos mostre isso. Então fica muito mais tranquilo, fica muito mais agradável fazer a mudança. E a mudança se torna então consciente. A humanidade, diz Allan Kardec, está em trabalho de parto. Eu acho essa metáfora dele muito bonita. Lembre-se, o parto é doloroso, mas a nova realidade de ter um filho viria à frente. Existe alguma coisa, uma força irresistível que a impele para frente. Veja, apesar da dificuldade das mudanças, de quebrar as zonas de conforto, sejam materiais, sejam espirituais, existia ali alguma coisa, uma força irresistível que a impele adiante. Lembre-se do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o progresso, os espíritos vão dizer que a humanidade ou o homem se desenvolve naturalmente pela força dos fatos, pela força das coisas, pela força das circunstâncias. Mas quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma.
Então veja que esse momento está chegando. Ou a gente caminha porque sentiu a necessidade, tomou consciência do processo, ou o abalo físico ou moral vai nos levar à frente. Ela é como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes, sem os definir, e se livra dos coeiros da infância. Então novos horizontes estão se abrindo para nós enquanto humanidade. Mas esses coeiros da infância aos quais Allan Kardec se refere em metáfora, representam aquilo que a gente não quer abrir mão, porque lembre-se, vamos aproveitar a metáfora, né, da adolescente ou do adolescente ou da adolescência que vê novos horizontes. A adolescência é uma fase de transição, por isso que a metáfora de Kardec é muito boa. Nessa transição, nós queremos as vantagens da vida adulta, mas não queremos as responsabilidades da vida adulta. Porque ainda há coisas da infância que nos interessam, né, no nosso comodismo. Então veja que a metáfora é muito boa. A transição da Terra, aproximando-se dos mundos de regeneração, nos traz um pouco dessa perspectiva. Nós queremos um mundo novo, um mundo mais pacífico, um mundo mais justo. Mas os coeiros da infância espiritual nos prendem nos nossos interesses materiais, naquilo que a gente não vai querer abrir mão, naquilo que a gente não vai querer dividir, para que o mundo seja mais equânime. Que bela metáfora do codificador. Deseja-se algo melhor, alimentos mais sólidos para a razão, mas esse melhor permanece vago. Ou seja, a lógica, a razão, a consciência pedia um ensino e uma teoria mais robusta, mas permanecia vago, porque as religiões não conseguiam responder. Aliás, nos dois extremos, né? Na divergência entre a ciência materialista e a religião da fé cega. Era necessário o começo da convergência para que lá na frente ciência e religião dessem as mãos. E é nesse raciocínio que você vai entender por que no Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec publica um texto chamado Aliança da Ciência e da Religião. Porque se elas têm as mesmas fontes, no caso, Deus, elas não podem se desmentir. Então, existe um equívoco de interpretação de ambas as partes. É procurado. Todo mundo se dedica a isso, desde o crente, aquele que crê, até o incrédulo, desde o trabalhador agrícola até o cientista. Ele está usando aqui a metáfora dos extremos, o crente, o incrédulo. O trabalhador agrícola, que seria o mais simples, até o cientista, que seria o mais sofisticado. Todo mundo sentia, como sente até hoje, que uma nova realidade está nascendo. E cabe a nós entendê-la, para nos adequarmos ao que Deus espera de nós. Como diz o Livro dos Espíritos, que cada um de nós vai entender a sua parte na obra da criação. E como diz a música belíssima, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. A gente encerra aqui o terceiro vídeo do livro, ou a respeito do livro Céu e Inferno, agradecendo a Deus pela oportunidade e a cada um dos amigos que tem acompanhado o nosso estudo, rogando a eles que curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, para que a gente possa fortalecer o desenvolvimento, o estudo e o entendimento das ideias de Allan Kardec. Obrigado.